Senhor Ministro, eu ouvi-o com atenção e ouvi agora muitas certezas, mas o Partido Socialista e o país, cansados das suas certezas. E eu vou-lhe fazer uma breve síntese cronológica da saga do caminho errático prosseguido pelo Governo a propósito da RTP. Em 2011, o manifesto eleitoral do PSD refere à alienação de um dos canais públicos comerciais. Uns meses depois, o programa de governo diz expressamente: o grupo RTP deverá ser reestruturado, criando-se condições para o processo de privatização. O Orçamento de Estado para 2012, há um ano e meio atrás, fala expressamente venda de bens e serviços, em particular a RTP. O Orçamento de Estado para 2013, um ano a seguir, diz: encontra-se ainda em fase final de estudo o processo de privatização da RTP. Em 24 de agosto de 2011, o Conselho de Ministros designa grupo de trabalho para encontrar o conceito de serviço público adaptado à atualidade, em consonância com a intenção do Governo de privatizar a RTP. Em 24 de outubro do mesmo ano, 2011, Vossa Excelência, Sr. Ministro, reitera a intenção de vender, com todas as razões bondosas que agora repercutiu para a reestruturação, reitera vender um dos canais públicos. A 23 de agosto de 2012, há meio ano atrás, o advisor António Borges, advisor foi a nomenclatura utilizada pelo Sr. Ministro da última vez que cá esteve, anuncia concessão da RTP1 e encerramento da RTP2. Ainda em agosto, o membro do Governo, José Pedro Aguiar Branco, Ministro da Defesa, contraria o advisor e anuncia a privatização total da RTP. A 3 de dezembro de 2012, o encarregado-geral das privatizações, digo agora eu, António Borges, anuncia privatização de 49% e entrega da gestão a privados. Ó Sr. Ministro, depois desta telenovela do vende, privatiza, concessiona, arrenda, reestrutura, encerra, temos a decisão final. Afinal, vamos reestruturar. E quem é que vai reestruturar? Vai reestruturar o mesmo Ministro que quis vender, concessionar, privatizar, arrendar, o que seja. Sr. Ministro, o que é que eu posso dizer de tudo isto? Sei lá, porquê tantas hesitações? Porquê tanto amadorismo? Sr. Ministro, eu não queria baixar o nível da conversa, mas o Sr. Ministro tratou da RTP, do serviço público da RTP, com a mesma leviandade com que nós tratamos da nossa casa de férias. Esta semana empresta aos primos, para a semana empresta aos amigos, ao mês que vem arrendo a estrangeiros, e o Sr. Ministro tratou este processo com a leviandade com que nós tratamos aqueles que têm as nossas casas de férias. Não pode custar mais do que aquilo que corresponde à taxa do audiovisual e à capacidade de gerar receitas. Portanto, a decisão do Governo é retirar o financiamento a partir da indemnização compensatória, que considero, aliás, um fator desregulador do próprio mercado. É gerador, intencional, de não criar condições para que a empresa seja gerida de acordo com aquela que é a realidade em que ela está inserida, com objetivos muito claros. A RTP tem hoje uma gestão profissional, muito bem preparada, que sabe aquilo que vai ser o caminho que vai ser assumido nos próximos meses e anos. Dir-me-á, é necessário dimensionar a empresa? A empresa está sobredimensionada. Naturalmente que sim. A empresa tem hoje mais de 70% do seu orçamento é para pagamento de salários. Quando o que é fundamental numa empresa de televisão, e a aposta que tem que ser feita, é na qualidade da sua grelha. O que tem acontecido muitas vezes ao longo dos últimos anos é cortes significativos na grelha da RTP com o inevitável impacto na qualidade e na sua afirmação e também nas audiências. A RTP não tem que ser refém das audiências, não, mas tem que se preocupar com ela. Os responsáveis da RTP têm que se preocupar com os resultados que a empresa tem. Não é indiferente o investimento público desta dimensão e depois termos uma empresa que, em termos de audiências, é meramente residual. Não é refém das audiências, mas tem que saber conviver e saber viver com elas, porque senão é ineficaz a existência de serviço público. Porque produzimos serviço público e ele não é acompanhado pela realidade do país. E o que lhe posso dizer é que hoje a RTP necessita de uma alavancagem de qualidade
para poder reganhar na disputa das audiências. Eu não sou dos que acham que a RTP perdeu a audiência só porque mudou o modelo da métrica das audiências. Isso é muito fácil. A RTP está em concorrência, de facto, com os outros 2 operadores em muitos dos momentos da sua emissão. Deve ter uma preocupação de serviço público, naturalmente que sim. Está, aliás, bem definida no contrato de concessão que o Estado português assinou com a empresa RTP e que está em vigor até 2019. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mais uma vez, penso que o Sr. Ministro está um pouco enganado nos seus pressupostos, ou está mal assessorado, porque é evidente que o contrato de concessão está em vigor, dura 16 anos, portanto é até 2019. Mas tal como prevê a cláusula 38, deve ser revista ao fim de 4 anos. E, portanto, estar a dizer que está confortável não basta. O que nós queremos saber é que perspectivas é que tem para a sua revisão. E, entretanto, há outro problema, é que, entretanto, o contrato de concessão da rádio, e como sabe, e aliás o Sr. Ministro falou da rádio, esse também tem que ser, esse sim, completamente revisto. Portanto, das duas uma, o Sr. Ministro sempre decide fazer uma versão simplista, ultra simplificada das coisas, ou então vai sabendo os dados aos poucos. E se está a contar, tomar medidas, tem planos em relação à TDT, à nova TDT, à nova distribuição do espectro disponível nos vários MUXes. E já agora, Sr. Ministro, permita-me também que lhe diga, como sabe, nós tivemos aqui já por 2 vezes um projeto de lei em relação à transparência dos órgãos de comunicação social. Neste caso não é só a RTP. A maioria votou contra esta questão da transparência. A transparência que, felizmente, já está na lei da televisão. Gostava de saber, Sr. Ministro, tem uma explicação para a maioria não querer saber a quem pertencem os órgãos de comunicação social deste país? O Sr. Ministro concorda com esta atitude da maioria? Muito obrigada. Para poder proceder-se à alteração do encerramento das delegações e aquilo que nos parece é que nós já estamos, de facto, com um governo fora da lei. Portanto, ele age fora da lei. Depois vem nesta ideia de acoberto, mudam a lei e depois os deputados dão cobertura ou não cobertura a esta lei. Portanto, que fique bem claro, Sr. Ministro, que não é assim este procedimento. As leis não se mudam assim. Portanto, é preciso ter bem presente este processo e que nós nos opomos claramente a estes encerramentos da onda curta, até porque é um serviço público que se presta às populações que estão na diáspora, a trabalhadores de transportes, de mercadorias, que é a única forma que têm de contacto com a língua e com a cultura portuguesa e com o país. E é um desrespeito absoluto para com essas populações. Eu apresentei aqui valores, prazos exigentes e sou refém desses prazos e desses valores. Estarei aqui para prestar contas. O plano será apresentado à Assembleia da República, com os estudos que o sustentam, depois de aprovado, só depois do dia 1. Até lá não tenho condições, não há plano. O plano formalmente será apresentado depois do dia 1. Senhora Deputada, quando quiser discutir comigo a questão do contrato de concessão da rádio e da televisão, tenho muito prazer, vamos iniciar esse processo, terei muito prazer em fazê-lo. Mas deixe-me dizer, eu respeito que seja a conta à privatização, mas a Senhora Deputada, vi falar da TDT. É preciso muita coragem. A Senhora Deputada era deputada quando esse processo foi levantado, nunca lhe ouviu uma voz. Eu, por acaso, não estava na vida política. Estava afastado da vida política enquanto esse processo decorreu. Devo-lhe dizer, a Senhora Deputada entrou, nunca, a Senhora Deputada, quando entrou para deputada, a Senhora Deputada, enquanto entrou para deputada em 2009, nunca lhe ouviu uma crítica à TDT. E era porta-voz desta área, sempre esteve tudo bem. Passou a estar mal quando mudou o governo. Olha, para mim, eu teria sido muito mais ambicioso antes, durante e depois. Nunca a ouvi. Agora, eu não posso... Todos, e aliás têm sido nota disso, desde 2001 na comunicação social, que o Partido Socialista debate, o grupo parlamentar do Partido Socialista debate e governos do Partido Socialista chegaram até a admitir a hipótese de privatizar a RTP. E, portanto, o Ministro Teixeira dos Santos, na Comissão de Economia e Finanças, em 23 de 3 de 2010, assumiu claramente avançar com esta proposta de privatização, assim que tivesse estabilizada a empresa RTP. Verdade seja dita que o líder da oposição, na altura atual Primeiro-Ministro, a 13 de abril de 2010, anuncia, numa entrevista, que o Estado não deve ter nem jornais, nem televisões.
posição com a qual o PSD sempre defendeu desde os tempos do professor Aníbal Cavaco Silva enquanto governo. Os analistas todos voltam a afirmar que este vai ser um problema imenso para a SIC e para a TVI. Proposta